Que a graça do Senhor repouse sobre o coração de todos nós, que viemos aqui para adorar o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E agora nós acabamos de cantar sobre Jesus, sobre a sua posição na glória celestial. E nós vamos então prosseguir nos estudos que temos feito nos domingos à noite, no livro de Atos dos Apóstolos, e hoje nós vamos tratar basicamente do registro que Lucas faz do ministério do apóstolo Pedro, até o capítulo de número 8, e bastante o capítulo 8, nós vimos todas as situações vividas pela Igreja de Deus e a presença inevitavelmente desagradável de Saulo. Saulo foi um homem mau, mas aqui no capítulo 8 nós encontramos o confronto deste Jesus que nós adoramos com este homem mau. O próprio Saulo, cujo nome é também Paulo, vai acabar dizendo que ele foi o principal dos pecadores. E justamente o principal dos pecadores é que foi alcançado pela graça de Deus. Não é maravilhoso pensar que o poder de Jesus Cristo dá de 10-0 em Paulo, ou em qualquer homem que se anteponha diante da graça de Deus? Não há pessoa que não possa ser transformada pelo Evangelho. E nós devemos dar graças a Deus, porque um dia Jesus entrou na nossa vida e nos fez novas pessoas. Atos 9, 32. E diz Lucas: passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, ou Tábita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas cercaram Pedro, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Nosso Pai, nós te agradecemos por esses eventos que aconteceram no tempo da igreja primitiva. Nós louvamos o teu nome, porque o Senhor continuou trabalhando como se Jesus estivesse fisicamente presente na vida dos apóstolos e na região. Porque o Senhor demonstrou
que aquele mesmo poder que havia no teu filho estava sendo agora oferecido, dado aos apóstolos e aos crentes de uma maneira geral. Nós queremos pedir que o Senhor nos dê um tempo de reflexão em que a gente perceba qual é a oportunidade e a possibilidade do cristianismo que nós confessamos. Que o Senhor nos ajude a perceber que, ó Deus, ser crentes em Jesus Cristo demanda de nós um esforço, mas, sobretudo, libera da tua parte, para com todos nós, um poder que nós não conhecemos. E nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a ver nestas histórias do ministério de Pedro, que nós estamos vivendo como ele, e nós precisamos estar em comunhão com o Senhor como ele. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois é, meus irmãos, nós temos visto aí no decorrer da exposição de Atos que, diante da perseguição movida contra a igreja por Saulo e outros, justamente após o martírio de Estevão, os crentes foram dispersos pela Judéia, pela Samaria, pela Galiléia, e eles então poderiam ter ficado ocultos, como uma espécie de igreja subterrânea. Mas o que aconteceu com eles foi exatamente o contrário. À medida que eles avançavam, eles não escondiam que eram crentes. Eles não escondiam que eles tinham recebido a Jesus Cristo no seu coração. Eles não tinham dúvidas a respeito da graça de Deus para com eles, e eles não tinham vergonha de comunicar que eram crentes. Se fosse necessário, eles iam para mais longe. O fato é que eles não esconderam a sua fé. E nós temos o relato aqui do capítulo 8, dizendo que o diácono Filipe, evangelizou a Samaria, a cidade de Samaria, e depois daquele encontro com o eunuco, provavelmente ele se achou na beira da praia, no mar Mediterrâneo. Aquela curvinha que faz no mapa, não é? Justamente aqueles lugares por onde Jonas havia passado, tentado fugir do Senhor, por exemplo. E aquela região foi evangelizada. Então nós temos um relato histórico dizendo que os apóstolos e alguns crentes ficaram em Jerusalém. Os apóstolos não saíram de Jerusalém. Eles, com toda certeza, foram guardados pelo Senhor com o propósito de que a igreja mãe permanecesse sólida. Os demais foram sendo levados pelo próprio Deus por meio da perseguição para outras regiões. Mas os apóstolos, eventualmente, quando viam que algum lugar estava prosperando, eles iam ali, e assim como aconteceu a presença do Espírito Santo na vida dos judeus em Jerusalém, nós vamos encontrar esses mesmos fenômenos acontecendo, o Espírito Santo tomando conta em Samaria, e o Espírito Santo indo, nós vamos ver mais adiante, na próxima exposição, a casa de Cornélio e assim por diante. Quando olhamos para esta situação, nós vemos então os crentes aumentando as congregações. Não havia uma denominação, não havia uma bandeira, haviam casas onde as pessoas convictas do Evangelho se reuniam. E os historiadores bíblicos se referem à igreja como esta comunidade de crentes, independentemente do lugar onde estavam. Então, a igreja que estava em Lida, a igreja que estava em Jope, a igreja que estava em Jerusalém, e assim por diante. Era a igreja crescendo. Justamente neste momento da história, nós percebemos uma remexida
entre as autoridades que havia naquele tempo. Por exemplo, o sumo sacerdote Caifás foi deposto e em seu lugar foi colocado outro. Pôncio Pilatos foi transferido, foi levado embora para Roma e em seu lugar veio outro. Nós encontramos Herodes sendo substituído por um dos seus filhos e nós vemos Tibério César sendo substituído por Calígula. E esses imperadores romanos queriam que o seu nome fosse lembrado como uma divindade. O resultado é que em Jerusalém o imperador romano quis que a sua pessoa fosse exaltada. Então os judeus se distraíram com estas coisas e pararam de perseguir a igreja. É por isso que Lucas diz que a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Os perseguidores estavam ocupados porque eles também estavam sendo perseguidos e maltratados agora. O fato é que esta pausa de paz permitiu então que os apóstolos começassem a sair e a supervisionar, como Jesus Cristo havia mandado, as igrejas que iam sendo formadas. Porque os apóstolos tinham a autoridade conferida pelo Senhor Jesus Cristo para cuidar da sua igreja. É claro que nós vamos descobrir mais que eles já não tinham competência, os 11, não é mais aquele que foi acrescentado ao grupo, Matias, foi Matias. Eles não tinham capacidade de olhar a igreja como um todo, porque ela estava colocada em muitos lugares. Então, diante desta circunstância, anciãos, à moda do judaísmo, anciãos, crentes experientes, passaram a liderar a igreja junto com os apóstolos. Nós vamos descobrir no relato de Atos, mais tarde, lá no capítulo 11, que os presbíteros são citados pela primeira vez ali. Mas é importante nós observarmos que Lucas interrompe os eventos que aconteceram com Paulo, porque Paulo acabou de perseguidor sendo perseguido. Ele é retirado de cena, ele vai embora para a sua cidade natal e ele fica por lá. E a narrativa se dedica agora a Pedro. Ora, nós conhecemos um pouco do Pedro, cada um de nós tem um pouco do Pedro. Não é o Pedrinho, mas é o Pedro. E cada um de nós tem um pouco de temperamental, cada um de nós tem um pouco do jeitão de Pedro, de precipitarmos-nos, cada um tem o objetivo, muitas vezes, de querer fazer alguma coisa antes que o Senhor ordene. Pedro era assim, não é? Era um pouco agitado, e a gente se identifica muito com ele. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui, porque certamente muita gente vai se identificar com Pedro. O fato é que este homem teve uma segunda chance, porque ele se arrependeu amargamente de ter negado a Jesus Cristo na hora em que Jesus Cristo estava sendo julgado, ameaçado, agredido, ofendido e tudo mais. Ele até falou impropérios, dizendo que ele não era seguidor de Jesus Cristo, e quando aquela trombeta tocou, que simboliza o galo, não foi um galo, foi um instrumento. Quando ele se viu apanhado no próprio pecado, ele se arrependeu amargamente, chorou muito. Mas depois Jesus Cristo ressuscitado disse assim: eu quero você me ama? Perguntou 3 vezes para Pedro, e Pedro ficou até encabulado assim: eu amo, então eu quero que você apacente as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro foi o discípulo que mais provou da misericórdia de Deus. Mas o interessante de Pedro também
é que ele foi uma das pessoas do círculo mais próximo de Jesus. Pedro tinha um irmão, o André, não este André. E não foi André um dos que ficava no círculo menor com Jesus, era Pedro, Tiago e João. Então Pedro foi uma das pessoas que viu Jesus Cristo atuar muitas vezes no círculo fechado. Foi Pedro que assistiu à transfiguração, foi Pedro que foi procurar notícias da ressurreição de Jesus na sepultura dele. Pedro então tem uma história profunda com Jesus Cristo e de perceber Jesus Cristo como Filho de Deus. Há uma situação em que Jesus pergunta para os seus discípulos: como é que as pessoas pensam a meu respeito? E eles foram citando os profetas do Antigo Testamento e tudo mais. Entretanto, vocês pensam o quê? E Pedro, pedindo a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olhou para ele, deve ter sorrido nessa hora. Deve ter sorrido nessa hora, ou quem sabe dado uma gargalhada, não é? Porque Pedro acertou. Pelo menos numa coisa Pedro acertou. E Jesus disse assim: olha, não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pedro tinha recebido uma revelação para dizer que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. Então, esse conjunto de coisas forma este homem. Ele acaba sendo um líder nato do corpo apostólico e ele então sai em ministério. O texto diz que ele passa por toda parte. O que é que ele vai fazer nesta peregrinação dele? Ele vai ensinar, ele vai contar para as pessoas tudo o que ele viu a respeito de Jesus Cristo. Ele vai firmar a fé dos crentes por onde passar, com o objetivo de dar para eles toda a base do que ele mesmo presenciou. Ele disse: eu sou testemunha ocular de que Jesus Cristo ressuscitou. Então ele era um testemunho extremamente forte para os crentes de todos os lugares. Então, quando olhamos para este relato, nós vamos verificar que ele então passou por uma cidade que fica mais ou menos uns 45 quilômetros de Jerusalém. Lida. Ela existe até hoje, não com este nome. Lida. E ali, entre os crentes, havia, provavelmente ele era crente, havia um homem que não podia andar fazia 8 anos, estava paralisado. Podia ser uma pessoa querida, podia ser uma pessoa do grupo, podia ser uma pessoa que tinha crido em Jesus Cristo, mas o fato é que ele estava enfermo e isto chamou a atenção da igreja e certamente Pedro não foi para lá, para Lida, na seguinte expectativa: venham aqui 3 horas da tarde do sábado, porque Deus vai curar todas as enfermidades. Eu acho que Pedro não fez assim. Pedro foi e disseram: tem um irmão nosso aqui que está passando muita necessidade, vamos lá. Vocês podem perceber que Jesus Cristo muitas vezes não perguntou para o doente se ele precisava ser curado, se ele queria ser curado, etc, etc. Mas, muitas vezes Jesus Cristo viu gente correndo atrás dele e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. De qualquer maneira, nós sabemos que esta hora é muito difícil. Imagine o pastor sendo chamado para uma casa onde existe uma pessoa paralítica, que não pode se movimentar, e o que fazer?
O que fazer? Em paralelo a isto, a gente percebe pelo relato, então, que esse evento com Enéas ficou absolutamente conhecido de toda a região, não apenas de Lida, mas ficou conhecida de toda a região de Saron, toda a região do litoral. Uma faixa de 80 quilômetros, mais ou menos, ficou sabendo de Enéas. E, meus queridos irmãos, ali, vizinho, 20 quilômetros adiante, tinha uma mulher notável, crente em Jesus Cristo, que era focada na caridade cristã, que era uma mulher dedicada às viúvas. E por conta disto, ela tinha meios próprios. Alguns comentaristas entendem que ela era solteira, mas ela tinha um ministério junto com as viúvas, porque as viúvas eram um núcleo da população muito grande até, por conta da situação dos homens, indo para a guerra, eventualmente, indo para trabalhar longe, enfim, várias motivações diferentes, e as mulheres perdiam seus maridos. O fato é que ela ajudava essa gente. E aí, então, o texto nos diz que ele foi chamado às pressas, porque o sepultamento de uma pessoa naquele tempo era muito rápido. Não era igual à Covid, que nós assistimos aqui, milhares de pessoas sendo sepultadas horas depois do óbito. Não era assim, mas era quase isso. Era muito rápido, no mesmo dia. No mesmo dia que a pessoa falecia, provavelmente as pessoas já eram sepultadas. Vai para lá. E o pedido era: não se demore em vir até nós. E Pedro diz, a Bíblia, que ele se aprontou rapidamente, que ele se aprontou e foi com eles. E quando chegou lá, o levaram para o quarto onde o corpo da Dorcas estava lavado e esperando para ser sepultado. O que fazer? Nós entendemos que a morte leva. Nós entendemos que com a morte tudo se encerra. Não é assim? Mas não. Mas não. Olhando para vários autores, eu vi um autor que me chamou a atenção. Eu vou começar a pregar agora, tá bom? John Stott escreveu um comentário a respeito destas duas passagens. E ele tirou lições que eu resolvi trazer para vocês aqui. Então, o esboço não é meu, é dele. Mas eu queria realmente aproveitar as ideias que ele teve. Lucas é o mesmo que escreveu o Evangelho e escreveu Atos. Na pesquisa que Lucas fez a respeito de Jesus, ele se lembra que Jesus Cristo mandou pessoas adiante dele, distribuiu poder para estas pessoas. E eles foram os seus agentes antes dele próprio chegar. Quando Jesus discursou para os discípulos que ele havia escolhido, os 12 que ele havia escolhido, e Mateus registra que ele disse assim: curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. E essa frase para mim é importante: vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Em outras palavras, vocês serão meus canais de poder para o Evangelho. E ele falou isso mesmo. Quer dizer, você pode imaginar Judas Iscariotes curando enfermos, ressuscitando mortos, purificando leprosos, expulsando demônios?
Ele fazia parte dos 12 e ele recebeu essa ordem. Ele deve ter experimentado algumas coisas desse tipo. E Pedro, com toda certeza, tinha acumulado dentro de si a convicção de que um crente em Jesus Cristo é uma pessoa nutrida pelo poder do Senhor. É uma pessoa que, orando, libera, vamos dizer assim, a vontade de Deus. Eu fico preocupado com o uso que a gente faz desse expediente. Porque, queridos irmãos, o crente não sabe a dinamite que existe dentro dele, não o poder pessoal, mas o poder do Senhor. O crente desconhece o poder do Senhor e, eventualmente, vive uma vida miserável. Não é o caso desse apóstolo. Não é o caso desse apóstolo. Quando Jesus Cristo se foi, a gente imagina que a obra de Jesus Cristo também se foi. E ficou apenas uma reunião semanal da igreja para orar, cantar, ler a Bíblia, um crente consolar o outro. Foi isso que ficou, não é? Não, não foi. Nós podemos nos lembrar que o próprio Pedro foi pivô de uma situação em Jerusalém. Ele foi orar no templo e ele deu de cara com um coxo e ele disse assim: levanta, eu não tenho nada para te dar, mas em nome de Jesus levanta. E o homem se endireitou nas pernas. E aquilo foi usado pelo Senhor para a conversão de muita gente de uma vez só. Mas não foi só isso. Não só Pedro havia experimentado o poder de Jesus na cura do coxo de Jerusalém, mas o texto de Lucas em 2,43 e 4,33 diz que os apóstolos haviam sido instrumentos de prodígios, sinais e manifestações do poder no seio da igreja. Ou seja, toda vez que Deus achava que era necessário que o nome dele fosse erguido por meio de sinais e prodígios, isso acontecia, porque havia uma dependência dessa igreja a esse Jesus. Então, o poder de Jesus, ele realmente se manifesta na vida da igreja, toda vez que a igreja depende dele. Porque o poder está à disposição da igreja. Mas não é para qualquer coisa. É para o nome de Deus ser glorificado, exaltado. Quando a gente olha para Efésios, por exemplo, o capítulo 1, a gente verifica uma coisa interessante, que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, para louvor da sua glória. Se Deus nos chamou, se Deus nos fez pessoas perdoadas, tratadas pelo seu Santo Espírito, seladas por sua graça, foi para a gente viver uma vida religiosa ou para a gente viver imersos no poder de Jesus Cristo? Acontece que nós temos muitas distrações. Os crentes, de modo geral, e eu estou envolvendo aqui pastores e envolvendo presbíteros, todas as autoridades eclesiásticas, a gente se distrai muito com coisas desta vida. E a gente não experimenta o que é o cerne do Evangelho, que é
a pessoa do Senhor Jesus Cristo e o poder que dele emana. Eu acho que o pastor está saltando da cadeira aqui, não é? Por conta disto, eu estou dizendo o quê? Que a igreja deve se pentecostalizar nos moldes que... Não estou falando disso, não. Eu estou falando da gente saber com quem a gente está lidando. O apóstolo Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ele errou mais vezes. Gálatas vai mostrar que ele teve uns erros, umas quedas ali. Mas, meus queridos irmãos, vamos observar então o que aconteceu com Pedro. Primeira coisa que aconteceu com Pedro, ele seguiu o exemplo de Jesus. Vocês se lembram que 4 homens levaram um homem paralítico para Jesus, abriram o espaço no telhado da casa e botaram o homem lá dentro? Pois é, Pedro estava ali. E ele viu Jesus Cristo dizer assim: levanta, pega o seu leito e vá para casa. John Stott nos mostra que Pedro chegou para Enéas e disse o que? Enéas, Jesus Cristo, não eu, Jesus Cristo cura você. Arrume a sua cama, levante-se e arrume a sua cama. O que eu percebo aí? Eu percebo que um crente precisa aprender a seguir o exemplo do Senhor. O que o Senhor fez? O Senhor cuidou, o Senhor tratou com pessoas, o Senhor amou pessoas. É certo que o Senhor tinha um discernimento das pessoas que nós não temos. Mas o Senhor não curou só a gente que acabou seguindo, não. Se vocês se lembrarem, o Senhor curou 10 leprosos de uma vez, só um voltou para dar graças a Deus. Ele teve muita gente que recebeu o benefício e caiu fora. Mas a prontidão do Senhor em abençoar acabou sendo copiada por Pedro. A gente precisa aprender a copiar a prontidão do Senhor Jesus em ajudar os outros. Se vocês lembrarem do caso de Dorcas e lembrarem que Jesus Cristo teve um caso semelhante, porque houve um mestre em Israel que disse assim: a minha filhinha está morrendo, vem logo para a minha casa. Ele disse: eu estou indo. Fica firme que eu estou indo. E Jesus Cristo foi. Houve lá um problema com uma senhora que tinha fluxo de sangue, a comitiva parou, atrasou tudo. Jesus Cristo nem ligou para o atraso, ele foi em frente e chegaram para Jairo e disseram assim: tua filha já morreu, não incomode mais Jesus não. Aí o próprio Senhor Jesus disse assim: calma. Vamos lá, não perca a sua fé. Não perca a sua fé. Como é que Jesus estava pensando? Ele é o dono da vida, ele é o dono da morte, ele pode todas as coisas. O Pedro deve ter ficado embasbacado, mas o interessante é que chegaram lá, tinha o grupo das carpideiras, as choradeiras profissionais, tinha um bando de gente ali. Jesus Cristo disse que saiam fora, todos, quero todos fora. Você pai, você mãe, você Pedro, você Tiago, João, entrem comigo. E ele chega na menina e ele então fala com a menina. Talita, cumi. Pedro deve ter falado em aramaico assim: Tabita, cumi.
Copiou, não é? Ele copiou, só mudou uma letra. Mas o que ele fez? Jesus diz: saiam todos, fiquem só os meus. O que Pedro fez? Saiam todos. Ele copiou. Por que ele precisava que todos saíssem? Porque ele não tinha o poder e ele sabia disso. Quem é que tinha o poder? Jesus. Então, eu quero deixar com vocês esta primeira perspectiva aqui. Crentes em Jesus Cristo copiam o seu Senhor, seguem o exemplo do seu Senhor, andam pelo seu Senhor, percebem as necessidades dos outros pela força do seu Senhor, não andam por si mesmos, não andam pela lógica dos seus raciocínios. Eu quero lembrar vocês que Deus sempre insistiu nessa tônica: o meu justo viverá por fé. Então, Pedro seguiu o exemplo de Jesus, e isso é uma credencial de um verdadeiro apóstolo. Segundo lugar que eu gostaria de mencionar é que Pedro não usou poder humano. E nós não temos que lidar, como crentes em Jesus Cristo, com poder humano. A manipulação das pessoas, o uso das máquinas administrativas, governamentais, é claro que são expedientes que podem ser legítimos. Um crente tem que recorrer à justiça quando ele é injustiçado, eu não tenho dúvida disso. Um crente deve fazer esforço no sentido de que a sua integridade física, a sua integridade moral sejam respeitadas, não tenho dúvida disso. Existem mecanismos sociais que fazem isso, mas o crente não trafega só por aí. Muito mais do que trafegar por aí, o crente trafega na graça de Deus, no poder de Deus. Quando você pega um boletim da nossa igreja, você vê uma série de pessoas que estão ali carentes. Não é verdade? Está mencionado ali a razão do porquê a pessoa está carente. E quando você pega aquela lista, qual é a sua atitude? Algumas atitudes podem ser assim descritas rapidamente. Coitado, faz tanto tempo que está nesse tratamento, gente. Ai, que dó. Segundo jeito. Ai, que Deus tenha misericórdia. É um segundo jeito de fazer. Um terceiro jeito de fazer. Ai, o pastor tinha que fazer alguma coisa. Esse boletim está ficando cada vez maior, porque a necessidade das pessoas está aumentando, a lista não acaba. Mas se a gente dissesse assim: Senhor dos Exércitos, Deus meu, eu sei que o Senhor tem um propósito na vida deste meu irmão, desta minha irmã que está aqui, eu estou citando, estou vendo o nome dele no boletim. Senhor, exerce o teu poder, como o Senhor exerceu em Enéas. Exerce o teu poder, como o Senhor exerceu em Dorcas. Porque o poder de Jesus Cristo foi dado. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. Vamos observar que Deus responde aquilo que convém a Ele, na hora que convém a Ele. Mas nós não podemos nos limitar a dizer assim: bom, já que Deus sabe quando a coisa deve acontecer, Senhor, cuida aí e tira da cabeça. Não é assim que funciona. É em
todo tempo nós partilharmos desta graça soberana do Senhor sobre as vidas. É a oração ser uma oração que efetivamente vá na direção do poder do Senhor, da exaltação do Senhor, da glória do Senhor, porque Deus pode tirar um paralítico de 8 anos da cama, gente, com a maior facilidade. Deus pode trazer de volta uma pessoa caridosa que morreu, ou não. Ah, talvez, pastor, talvez. Mas aqui aconteceu, isso aqui não é não, Dorcas teve um mal súbito, entrou em coma, ficou ali, sabe, o espírito não saiu do corpo. Os parapsicólogos da vida podem explicar uma porção de coisas. Mas ela foi lavada porque morreu, estava morta. E nós do século 21, precisamos entender que Deus não economiza no seu poder. Quando Deus derrama o seu Espírito, Ele derrama integralmente. Que desafio para a gente. Como nós somos céticos. Como nós somos incrédulos. Se eu estivesse no lugar do Pedro, eu disse assim, meu Deus, leva para o necrotério, já foi. Já passa 4 dias, está cheirando mal. Essa seria a minha atitude natural. Só que Deus sensibiliza tanto o coração desse homem. E ele diz, saiam todos, eu quero ter paz com Deus aqui agora, eu quero conversar com Ele. E ele se sente tão encorajado de imitar Jesus, que o poder de Jesus Cristo vem. Não vem para conforto de Pedro, não vem para sucesso de Pedro. Vem porque dali vai surgir muita conversão. Vocês estão percebendo? Deus usa sinais e prodígios para que o seu povo cresça. A outra coisa que eu vejo aqui, vi que o poder de Jesus foi assim. Pedro declarou a Enéas, Jesus Cristo cura você, e vi que ele falou para Dorcas, que Pedro ajoelhou-se e orou antes de falar com Dorcas. Quais são os sinais que estes eventos provocam? Meus irmãos, os sinais são os seguintes. O Senhor restaurou a saúde física de Enéas mediante a fé, indicando que tê-lo no coração, ter Jesus no coração, restaura e alivia aquele que toma o seu jugo. Eu não sei você, mas nós muitas vezes confundimos o nosso desejo de que a pessoa seja curada com a nossa oração de fé a respeito da cura. Eu já ouvi muita gente dizer assim, olha, amanhã a gente está junto, se Deus quiser. Aí a pessoa responde, Ele há de querer. Já aconteceu isso com você? Ah, Ele há de querer. A gente acha que o desejo da gente é a vontade de Deus, não é? Mas quando a gente olha para estas coisas que estão nas Escrituras, nós podemos utilizar a cura de Enéas e a cura de Dorcas para mostrar qual é de fato o propósito divino na vida das pessoas. Tem gente que Deus, ao converter, vai curar de saúde física, mas mostra que a gente é doente.
mostra que as pessoas estão doentes e que precisam ser curadas, restauradas pelo poder de Deus. Mas o sinal de Dorcas mostra que as pessoas estão mortas e precisam ser ressuscitadas pelo poder de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para estas coisas que estão narradas nas Escrituras, nós até podemos, assim, utilizar estas coisas como sinais do que Deus pode fazer. Deus pode libertar pessoas do seu antigo estilo de vida, Deus pode tratar com pessoas, Deus pode sarar pessoas mediante a entrada de Jesus Cristo no coração delas. E talvez esta tenha sido a experiência de alguém aqui. Quando Jesus entrou na minha vida, eu fui libertado dos males que eu tinha. Quando Jesus Cristo entrou na minha vida, eu nasci de novo. E por último, eu quero lembrar que em nenhum momento o centro da passagem é Pedro. É Jesus. Enéas, Jesus Cristo te cura. O apóstolo aponta para Jesus. No caso de Dorcas, a gente tem Pedro imitando Jesus. Tábita, levanta. Mas nós sabemos que quem fez a obra foi Jesus Cristo, porque Pedro não fez sem antes orar, sem antes estar plenamente certo de que isso era a vontade de Deus. O resultado desses dois eventos, meus irmãos, que são extremamente grandes para nós, é que todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Calvino disse assim: todos não são alguns. São todos. Você imagina o poder de Jesus Cristo transformando os corações das pessoas por conta de um homem paralítico de 8 anos. Vocês viram a utilidade do sinal? Em outras palavras, o texto não está ensinando a gente a orar para que Deus dê um carro novo a cada ano. O texto não está ensinando a gente a orar a ter dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. O texto está mostrando que a gente deve procurar o bem, a glória de Jesus no nosso ministério. E a ressurreição de Tábita, meus irmãos, diz o texto que isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Muitos não são todos, mas houve conversão profunda por conta desta mulher que voltou a viver e continuou a auxiliar as viúvas que tanto choravam por sua morte. Onde eu quero levar vocês nesta noite? Eu quero levar vocês a pensarem que se nós fomos salvos não para nosso conforto pessoal. Não foi para nosso conforto. Não foi para a gente ter paz em relação ao futuro e certeza do céu. Foi para a gente trabalhar, foi para a gente testemunhar, foi para a gente viver um estilo de vida completamente diferente do estilo de vida que a sociedade tem. Porque é
algo imerso no poder de Deus. Pensem só, a promessa bíblica nos diz que Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos, ascendeu aos céus, onde está reinando até que o último inimigo seja colocado por escabelo dos seus pés. Mas no lugar dele veio o Espírito Santo, que não é inferior a Jesus, é igual. E ele veio habitar na nossa vida. E ele não veio apenas trazer paz para nós, ele veio trazer a si mesmo para nós e o desígnio de Deus para a vida da igreja. Então não há barreiras para o Senhor atuar. A única barreira que a gente cria é a nossa relação com Ele. O apóstolo Paulo falou que a gente pode entristecer o Espírito, que a gente pode apagar o Espírito. E eu queria que a gente saísse daqui não olhando o Pedro defeituoso, mas olhando o Pedro vaso de Deus para a sua geração. E eu queria convidar vocês a serem vaso do Senhor nesta geração. Vocês não imaginam o que Deus pode fazer por meio de vocês. Vocês não têm a mínima ideia do que o Todo-Poderoso pode fazer. Portanto, se lancem nas mãos do Senhor e digam: Senhor, eu sou um crente, sim. Eu conheço um pouco da Bíblia, eu consigo recitar o Salmo 51 quase que de cor. Eu faço oração de manhã, na hora do almoço, de tarde. Eu vou na igreja, até em dia frio. Eu canto no coral. Eu sou demais. Não, o Senhor não quer isso, não. Dependa de mim. Se entregue a mim. Viva na minha dimensão e não na sua. Viva na fé do Filho de Deus. E Deus vai fazer coisas que você nem imagina. Deixa eu perguntar aqui. Algum de vocês já foi curado de alguma enfermidade? Grande. Pequena, todo mundo foi, né? Mas algum de vocês foi curado de enfermidade grave? Quem curou? Quem curou? E para que curou? Para quê? Para você viver mais 15 anos, como Ezequias? Para você abrir a sua boca e dizer: o poder de Deus está aqui. O poder de Deus transforma pessoas. O poder de Deus restaura pessoas. O poder de Deus liberta pessoas. Pode ser que a pessoa não seja paralítica, mas esteja tão envolvida na droga. E você diz: gente, não tem esperança, a pessoa é maluca, faz cada coisa. Tem esperança. Porque aquilo que Deus quiser fazer, Ele vai fazer, e não vai ter homem que o impeça. E a gente é o vaso. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus nos leve a pensar seriamente em como é que a nossa vida cristã está hoje. E que Deus nos dê sua graça. Vamos copiar Jesus, vamos usar o poder de Jesus, vamos entender os sinais que Jesus Cristo dá, vamos procurar a glória de Jesus. Que o Senhor nos fortaleça.